Vamos ao nosso estudo, dando sequência, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 18. Vamos ler até o versículo 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Bem, a questão principal aqui é o jejum. E nós que estamos lendo a história narrada pelo evangelista Marcos, nós estamos querendo saber o que é que se aplica à vida da igreja em nossos dias. O assunto é o jejum, em todos esses versículos que nós lemos. Não se está aqui falando de uma outra coisa a não ser o jejum. Nós que somos crentes, cristãos, precisamos jejuar. Esse texto pretende nos ensinar. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus, eles tinham por hábito jejuar. Os judeus, já desde o Velho Testamento, eles jejuavam. E como era o jejum dos judeus? Eles faziam jejum para conseguir as coisas do mundo? Não. O jejum não era feito com essa intenção. Eles faziam jejum para que Deus pudesse resolver os problemas conjugais, separação, adultério, de maneira nenhuma. Nós estamos examinando o jejum dos judeus. Tá bem? Jejum para curar alguém da nossa família, ou da família deles, que estivessem doentes. Não se jejuavam pedindo a Deus saúde. Os judeus jejuavam para estar mais perto de Deus. O jejum era um recolhimento de ordem espiritual para fins espirituais. Não se fazia jejum para outras coisas. Isso quer dizer que este jejum que comumente se faz na igreja evangélica, ele não tem nada a ver com o jejum das Escrituras. Não tem absolutamente nada a ver, porque as pessoas jejuam por coisas desse mundo. Elas obtêm algum favor do mundo que não se vê? Pode obter, sim, alguns favores materiais. Mas quem é que lhes dá? Com segurança não é o Espírito de Deus. Com toda certeza, não é. E quem quiser saber os fundamentos do jejum, e como Deus recrimina aqueles que se sacrificam materialmente para obter coisas lá nos céus, leia Isaías capítulo 58. O Senhor diz assim: eu prefiro que vocês rompam os laços
com a impiedade, com uma vida sem amor ao vosso próximo. Esse é o jejum que me agrada de verdade. Sendo assim, não é necessário que nós, cristãos, jejuemos. Ora, mas Jesus disse que os discípulos não estavam jejuando porque ele estava com eles. Não é isso que o texto deixa bem claro aí? Não há como a gente distorcer a palavra. Ele disse, olha, eles não precisam jejuar porque eu estou com eles. Em outras palavras, eu estou com eles e sendo assim, eles não precisam jejuar. Mas virá um dia em que eu não vou estar mais. Então, nesse tempo, eles jejuarão, eles se recolherão pelas questões do verdadeiro jejum. Questões espirituais. Muito bem, Jesus não está aqui com a gente. Concorda? Está ou não está? Ah, está. Ah, bom. Então Jesus está aqui com a gente. Por meio de quem que Jesus está aqui? Da palavra? A palavra é o meio, né? Mas a presença de Jesus é por meio do Espírito Santo. Perfeito. Por meio do Espírito Santo. O que é que diferencia a vida dos discípulos, dos apóstolos, que estavam com o Senhor naquele tempo, da vida dos crentes hoje? O Senhor derramou o Espírito Santo sobre o povo desde o Pentecostes. A partir do Pentecostes, o crente cristão, olha o que temos que falar, porque tem crente que não é cristão. O crente cristão, ele tem o Senhor por meio do Espírito Santo. E se nós temos o noivo, o que diz a palavra do Senhor? Não precisa jejuar, porque o Senhor está junto de nós através do Espírito. A palavra é muito clara. Até aí os irmãos entenderam? Eu espero que toda a igreja que está nos ouvindo em outros lugares, assistindo o vídeo, as pessoas possam amadurecer espiritualmente, porque é para a vida eterna esse amadurecimento, não é um amadurecimento para a vida do mundo. Toda a Escritura, ela sempre foca, ela sempre tem como objetivo principal a vida na eternidade. Então, o Senhor quer que nós deixemos de beber leite para nós comermos um alimento mais sólido. Em outra linguagem, deixar de ouvir histórias infantis para crermos nas verdades eternas que estão aqui na Escritura. Nós temos que perceber essas verdades. Eu acredito que o texto é muito claro. Não estamos aqui ajeitando as palavras para ir contra o jejum. Amém? Bem, a partir do versículo 21, Jesus faz uma consideração que parece não ter a ver com jejum, mas o assunto é o mesmo. Ele está dando sequência ao que ele estava falando. Ele diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outro modo, o remendo novo vai romper o velho, e a rotura, o rasgo, ficará maior. O que quer dizer isso? Olha, você não deve costurar uma roupa rasgada, remendando-a com um pano novo. Por quê? Porque o pano novo tem uma resistência diferente do pano velho, que já está, no dizer do caboclo, meio esgarçado, né? Meio desgastado. E você, quando costura um pedaço de pano resistente, em volta do pedaço de pano, que é muito mais resistente que o pano velho, vai haver uma rotura muito maior. O rasgo ficará bem além daquele que você quis arrumar. Tá bem? Ficará maior a rotura. Isso que Jesus está dizendo aqui. É isso mesmo? Não estamos distorcendo a palavra. Tá bem? Aí ele diz uma outra coisa. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se.
O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Os odres, eles eram recipientes onde se guardava o vinho. E eles eram feitos de couro. Com o passar do tempo, eles iam ficando curtidos. A ponto de, se você colocar num odre velho, já bastante usado e curtido, um vinho novo, o vinho novo tem uma fermentação diferente daquele que o couro pode suportar quando ele é novo. O couro velho não suporta o grau de acidez do vinho novo. Quando você joga o vinho lá dentro, no outro dia você chega para beber o vinho e rompeu o odre embaixo, o vinho vazou tudo e você ficou sem nada. Tá certo? Então o que Jesus disse, olha, quando você for guardar um vinho novo, você deve arrumar um odre novo, que ainda não foi usado. Aí o couro novo com vinho novo dá certo, mas vinho novo com couro velho não dá certo. O que Jesus está querendo dizer aqui com isso? Ele está se referindo a coisas novas e velhas, que não se misturam. O que seria a coisa velha que ele está se referindo aqui? Hã? Não. Não, ele está falando do quê? Do que ele está falando no texto? Não, do que ele está falando? Qual que é o assunto principal do texto? O jejum. Ele está falando do jejum. Então, o que a nosso ver, parece ser a coisa velha que ele está falando? O jejum. Ele está dizendo, olha, jejum é uma coisa velha. E o que é a coisa nova? O Novo Testamento, a nova aliança, os novos ensinamentos, o novo discipulado, que ele está trazendo através da sua vida, do seu sacrifício. Então, nós chegamos a que conclusão? Olha, o jejum não cabe dentro da vida cristã. É isso? Eu estou distorcendo a palavra? Não estou distorcendo a palavra. Amém? É muito claro isso. Ele quer dizer, olha, jejum é uma coisa velha. Não se mistura com o Novo Testamento, com a nova aliança, com os novos ensinamentos. O cristão não precisa jejuar, porque ele tem o Senhor pelo Espírito Santo. Ponto. Não adianta inventar moda. Tá bem? Porque se você começa a praticar uma coisa velha, o que vai acontecer com a sua vida? Ela vai romper. Olha só. A sua vida vai romper se você enfiar nela uma prática velha. Como rompe o tecido velho, como rompe aquele couro que já foi curtido pelo tempo. Amém? Fácil de entender, não é mesmo? Sejamos objetivos. Você vai examinar uma passagem bíblica. Qual é o assunto central da passagem? Você precisa saber qual é. Porque senão a gente pode ficar inventando coisas aqui, através da alegoria. Alegoria. Você pega uma passagem bíblica e conta uma história paralela a ela. E diz, olha, essa passagem pode dizer isso aqui. E você pode contar várias histórias. Uma pessoa pode inventar várias histórias com uma passagem bíblica. É muito comum isso no meio evangélico. Mas para nós que somos cristãos, nós temos que aprender a interpretar a Escritura, para tirarmos dela a verdade. Então não podemos fazer isso. Qual é o tema central do texto que eu estou examinando? O jejum. O que ele deixa claro? Que jejum é uma coisa velha. É uma prática que não cabe na vida cristã. Amém? Pastor. Quem é os filhos das bodas aqui? Os filhos das bodas são os crentes, não é? Os cristãos, não é? E o que é essa boda? De que o Senhor está falando? Quem é o esposo? O Cristo. Que casamento que vai acontecer? Não é o casamento do Senhor com a igreja, como algumas pessoas pensam. É o casamento do Senhor com a nova Jerusalém, que está lá no Apocalipse capítulo 21. É isso mesmo, irmão João? Confere aí se é o 21. Mas eu acho que sim.
O 20 também? Nova Jerusalém é o 20? É 20 e 21. Da Nova Jerusalém. Uhum. Não, você está falando do Evangelho, eu estou falando do Apocalipse. Confere para mim, João. A Nova Jerusalém, Apocalipse, capítulo 21, é isso aí? 21, né? 21. Nós estamos falando aqui, quando o Senhor, no versículo 19, fala das bodas. As bodas é um casamento. E tem muito líder religioso aí, líder cristão, evangélico, que pensa que é casamento com a igreja. Eles acham que Jesus vai buscar a igreja e arrebatar a igreja no fim do mundo, porque vai casar-se com ela. Isso não está segundo a profecia, segundo as escrituras de uma maneira geral, não existe essa ideia. A noiva de Cristo não é a igreja, a noiva de Cristo é a Nova Jerusalém. É o mundo novo que vem aí com a chegada do rei. Ficou entendido isso aí, pastor? Os filhos do reino somos nós, ué. É o 20. Ele está dizendo aqui que logo nos dias seguintes o Senhor iria morrer, né? E os discípulos iriam ficar sozinhos. Aí eles fariam jejum, porque o Espírito Santo não havia sido dado ainda. O Espírito Santo vem só em Pentecostes, né? Mais adiante. Como? Só naqueles dias, isso. Até que ele fosse glorificado no céu pela ressurreição. Depois da glorificação, ele despeja o Espírito Santo no povo, no Pentecostes, e não estamos mais sozinhos aí. A partir de então... Sim. Agora é um peso pesado aqui, a questão do vinho e a questão da roupa velha, né? Do odre velho e da roupa velha, é um peso pesado. É o que sela o ensinamento. Ele diz, olha, eu estou falando esses ensinamentos com vocês aqui, no entanto, coisas velhas não se misturam com coisas novas. E é isso que a igreja evangélica cristã precisa hoje, renovar-se. Na verdade, a igreja deveria reformar-se urgentemente. Os pastores, homens bons, homens de Deus, que foram ensinados de maneira errada, eles deveriam trocar as suas práticas, não ensinar o povo a jejuar, porque o povo não precisa de jejum. Tá bem? O povo precisa da palavra que esclarece e que dá um verdadeiro sentido para a vida deles e para o sofrimento que as pessoas passam. O sofrimento é necessário para nosso credenciamento, né? A nossa libertação. Precisamos sofrer um pouco. É um pouco que eu disse, né? Não é sofrer muito não. Mais alguma dúvida sobre essa parte, irmãos? Até aí tudo certo? Ficou claro? Avancemos. Aconteceu, versículo 23, que passando eles num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? E ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, o sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A questão da observação do sábado é uma pedra no sapato nas igrejas cristãs evangélicas, né? Porque existe algumas igrejas que observam o sábado como faziam os judeus. Nada contra as pessoas terem aí um dia para o Senhor. Mas para nós que somos do Senhor, todo dia é dia de sábado. É dia santo, é dia abençoado. É dia de nós glorificarmos ao Senhor com a nossa vida, com as nossas orações. Ou não? E Jesus, ele estava caminhando com os discípulos e eles tiveram fome. E havia por ali uma roça, né? Devia ser uma roça, onde estava plantado milho. E eles vendo aquelas espigas bonitas, falaram, vamos entrar aqui e pegar umas espigas aí para a gente matar a fome. Os fariseus estavam por perto e eles perceberam aquilo. E eles eram rígidos observadores do sábado. Tem um pessoal aí que é assim também, né? Enfim, o espírito do judaísmo, ele está enfiado dentro da igreja cristã e evangélica. Para nossa tristeza, teve um pessoal aí que trouxe esse tal espírito, fazendo doutrinas
que não são conforme o evangelho que liberta. Tá bem? Então, eles eram rígidos observadores do sábado. E como Jesus não se importava com o sábado, eles se transformaram em inimigos de Jesus por causa que ele transgrediu o sábado. Jesus responde assim para eles: olha, vocês já leram na Escritura o que Davi fez quando ele teve fome? Não era sábado, mas ao pão que havia no templo não era dado ao homem comum comer, somente o sacerdote podia comer, segundo os preceitos da lei. Mas Davi tinha fome, ele entrou lá e comeu do pão dos sacerdotes e deu para o povo que também tinha fome. Isso significa o quê? As observâncias não são maior do que a necessidade, irmãos. O Senhor dizia: olha, a tua ovelha cai num buraco, o teu burrico, no dia de sábado você não tira ele de lá? Aí ele fecha a questão dizendo: olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele não fala por causa de mim. Alguns dizem: não, mas Jesus podia violar porque o sábado foi feito para ele. Ele diz aqui embaixo: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mas a passagem anterior deixa claro: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que quer dizer isso? Que nós somos escravos do sábado ou senhor do sábado? Senhor do sábado. Ora, se nós somos crentes e temos a Jesus pelo Espírito Santo, podemos fazer do sábado aquilo que nós quisermos. Ou não? Irmãos, o problema dos judeus que estão enfiados no movimento evangélico é o Novo Testamento. Eles correm do Novo Testamento como o diabo da cruz, porque o Novo Testamento é contra eles. Não sou eu que sou contra, mas eles ensinam coisas que não são conforme o evangelho da salvação. Aqui está claro: o homem é senhor do sábado se ele tem Cristo no coração. Não precisamos guardar o sábado. Ao contrário, devemos viver todos os dias como se todos os dias fossem sábado, com o Senhor em tudo, na palavra, nos gestos, nas coisas que formos fazer. Então não vamos trabalhar no sábado? Jesus dizia: meu pai trabalha. Ou ele parou de trabalhar? Há aquela interpretação lá do Gênesis, lá atrás, que o Senhor repousou no 7º dia. Então parece que Deus sentou lá no trono e ficou sem fazer mais nada. E não é verdade. O Senhor, ele aqui na frente diz: olha, o pai trabalha o dia todo. Quem é que cuida da natureza, da nossa vida, das providências? O Senhor está sem fazer nada? Não, meu pai trabalha diariamente. E nós, não vamos trabalhar? Por que descansamos? Para repouso do corpo. Eu quero reservar um dia para estar com o Senhor. Ótimo, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, domingo, não importa que dia. Você reserva um dia para só ficar envolvido com a Escritura, seria maravilhoso. A vida moderna não permite muito isso, não. Mas esta questão de se observar o sábado tem se transformado numa coisa absurda. Tem gente que nem põe a mão em dinheiro no sábado, mas gosta dele, né? Gracinha. Você não põe a mão no sábado, mas no domingo você pega logo cedo. Tá certo? É verdade. E tem alguns que exageram, né? Chega até a dizer assim: se precisa pegar o dinheiro, diz assim: pega para mim o dinheiro aqui que eu não posso pôr a mão. Ué, como é que é isso, né? O outro pode pegar. Se fosse pecado, então você está fazendo o sujeito pecar. Pega para mim aqui, vai. Pega o dinheiro para pagar aquilo que eu preciso comprar. Ora, irmãos, isso é doutrina de crianças. Isso é uma coisa infantil que não cabe dentro do pensamento cristão genuíno, dentro da igreja universal de Cristo. Tá bem? Não tem nada a ver com a igreja do Macedo, hein? Tá bem? Não cabe dentro do pensamento dos homens que compreendem ao Senhor. Vamos viver todos os dias como se esses dias fossem dias do Senhor. Alguma dúvida, irmãos? Direitinho? Bom, nós concluímos então o capítulo 2. Na próxima semana nós vamos fazer a introdução. Aí para frente tem mais o Senhor curando num dia de sábado. Nós vamos ver
a escolha dos apóstolos e o pecado contra o Espírito Santo. Próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui para o capítulo 3. Anota aí, por favor, para nós não nos perdermos, uma vez que são tantas coisas.